E aí, estrelas, tudo bem? Vamos para mais uma semana, então, do dia 13 ao dia 19 de janeiro, onde teremos a entrada de Vênus em Aquário, formação da Lua Nova no signo de Capricórnio e também o Sol entrando em Aquário. Dia 13 de janeiro, teremos aí Sol em Capricórnio, Lua em Escorpião até boa parte da noite. Né? Então, durante o dia, vamos ver a Lua formando sextil com Vênus, sextil com Marte. Também vai estar em trígono com Saturno e oposição com Urano, certo? Isso deixa o dia fluido para assuntos que envolvem parcerias a longa data, assuntos que geram aí projetos a longo prazo, ou para a gente iniciar projetos a longo prazo, ou para a gente dar atenção para projetos a longo prazo. Né? Coisas que não se resolvem ou não são feitas do dia para a noite, por conta de Saturno estar ali. Só que, gente, o desafio do momento é em relação a grupos. Ou então em relação à internet, ou qualquer rede social. Né? Se a gente tiver que experienciar ali uma reunião, pode dar algum conflito. Ou de oposição de ideias entre as pessoas, né, que estão ali se reunindo. Ou então a internet pode acabar falhando, pode acontecer ali de alguma rede social específica não funcionar, certo? De certa forma, isso daí é uma tensão que acontece entre grupos, né? Ou na conexão com grupos, com redes sociais, com internet. E esses aspectos continuam durante a noite. E a Lua também entra em trígono com Netuno e sextil com Plutão. A Lua vai entrar em Sagitário, né, por volta das 8h34. Então, ela também começa a formar trígono com Plutão, que está em Aquário. Isso vai deixar a nossa intuição altamente ali aguçada, então, para as pessoas que precisam de um direcionamento, precisam seguir e tomar uma direção, né? Escuta a intuição. Isso vai ser ali essencial, até porque como a oposição entre Urano e Urano vai estar bem intensa ainda, se a gente se deixar levar muito pela opinião das pessoas, por assuntos na internet, a gente vai acabar entrando em confusão, a gente vai criar mais dúvidas, e aí algum assunto que era para ser resolvido, não vai ser resolvido tão facilmente. Então, por isso que eu falo, escuta a intuição e evita ficar pensando muito nos outros ou se inteirar muito da vida alheia. Quanto mais a gente pensar na vida alheia, mais tensão a gente vai ter na nossa vida e menos chances de tomar decisões assertivas. Quarta-feira, dia 14 de janeiro, Lua estará em sextil com Plutão durante o dia, ou seja, aprofundando todas as emoções, todas as conexões, o que deixa aí um dia altamente transformador, renovador. Então vamos aproveitar da energia de Plutão, aí também do signo de Sagitário que a Lua está, né? É um signo mutável. Então essa mutabilidade de Sagitário e Plutão que ajuda no aprofundar, a concluir, né? Vai nos ajudar a concluir assuntos que precisam de conclusão, a realizar limpeza, seja energética, seja material, coisas, né? Jogar coisa fora, fazer uma limpa. Plutão ele ajuda nisso. E algumas pessoas vão começar a perceber conexões entrando no fim, seja de amizade, seja de amor, seja de colegas de trabalho, tá? Conexões num geral. Durante a noite a Lua fica sem aspecto, e aí a gente fica bem mais introspectivo do que durante o dia. Quinta-feira, dia 15 de janeiro, Lua estará em quincúncio com Júpiter durante o dia, o que nos abre para oportunidades de expansão de consciência, seja em relação a como os nossos pensamentos estão nos auxiliando no dia a dia, como estão nos travando, ou então como as nossas próprias emoções estão atrapalhando ou ajudando no direcionamento de alguma questão ali, de alguma tarefa no dia a dia, certo? Esse quincúncio, né, ele também pode ajudar a gente a se conectar em estudos complexos, estudos que precisam ali de uma mente um pouco mais profunda. Aí durante a noite a Lua fica em quadratura com Saturno, deixando a noite bem mais crítica, com falta de paciência, tanto para entender os nossos limites, para aceitar os nossos limites, né? Como também para aceitar os limites alheios. Então vamos tomar cuidado, vamos assim, evitar ficar julgando
né? Porque assim como as pessoas têm limitações, a gente também tem. E quadratura geralmente fala de questões internas, então tudo aquilo que a gente vê e criticar nos outros é espelho daquilo que a gente não consegue lidar dentro da gente. Sexta-feira, dia 16 de janeiro, Lua entra em Capricórnio por volta das 8h47 da noite. Né? Então, deixando ali essa quadratura com Saturno mais intensa no sentido de críticas ao dobro. Né? Lua também vai estar em quadratura com Netuno. Então, a gente já pode perceber até que durante a madrugada a gente teve alguns sonhos muito loucos, né? Que a gente acaba achando que não tem significado, que foi loucura demais. Mas se a gente for pegar para analisar alguma questão, algum detalhezinho, vai ter sim significado importante. Né? E na nossa realidade, sem falar de sonho agora, esses aspectos vão deixar a gente bem disperso. Então, pode ser que a gente não consiga realizar uma tarefa até o fim, vamos ter falta de foco. Se a gente pensar muito lá no futuro, a gente vai criar obstáculos, coisas ilusórias. Né? Então, vamos utilizar da intuição, mas evitar ficar pensando muito nas armadilhas que a mente pode criar. Tá? Porque isso vai nos estagnar. Durante a noite, a Lua fica sem aspecto. Então, a gente fica menos paranoico, né? E mais voltado para nossas coisas. Então, essa Lua sem aspecto, ela não ajuda muito no compartilhar de emoções, né? De explicar o que a gente está sentindo. A gente vai ter dificuldade de explicar. Mas para a gente ter ali introspecção e entender as questões pessoais, tentando ali a Lua sem aspecto, é mais fluido do que a gente tentar explicar para alguém. Sábado, dia 17 de janeiro, teremos a entrada de Vênus já logo aí pela manhã, por volta das 9h44. Então, todas as pessoas que têm no mapa astral Vênus em Aquário vão começar ali um período de revolução de Vênus. Ou seja, elas vão sentir mudanças significativas no setor das parcerias, ou então no setor dos valores que a gente agrega para a gente mesmo e naquilo que a gente faz. Vênus em Aquário traz possibilidade de parcerias que podem parecer aleatórias, mas que trazem um fundo de libertação de alguns pensamentos tóxicos que a gente tinha dado atenção, né? Ou então padrões ancestrais que nos impedem de fluir ali nas relações, que mais travam o nosso caminho de relacionamento do que nos ajudam a ir para frente. Aí durante o dia a Lua começa a formar oposição com Júpiter, que fica mais intensa durante a noite, que deixa ali o dia de exageros, né? Principalmente em relação a como a gente encara a vida dos outros. É uma oposição e a oposição sempre traz uma tensão de pessoas, né? Por conta da gente não entender uma cultura alheia, por conta da gente não entender como pensamentos externos funcionam. Até porque Júpiter fala de coisas externas, né? Ou de outros países, ou de outras culturas, outras línguas. Então, assuntos que envolvem nações diferentes, culturas diferentes podem chocar, ou então podem nos trazer ali entendimentos maiores sobre a vida no geral. Lembra que Júpiter, ao mesmo tempo que ele traz exagero, ele traz expansão, consciência, e também libertações de crenças. Então, se a gente for ali, como é uma oposição, falar de dualidade, se a gente souber equilibrar a balança, a gente vai entender, a gente vai ter insights valiosos. Durante a noite esse aspecto fica mais intenso, só que a Lua também começa a formar conjunção com Mercúrio e conjunção com Marte. Então, o sábado à noite fica mais agitado, para qualquer tipo de trocas entre as vias, a gente vai estar mais sociável, a gente vai estar até um pouco mais sem paciência, mas ao mesmo tempo mais brincalhão, né? Então, depende, lógico, depende da pessoa, porque a Lua está em Capricórnio, então a tendência é que a gente fique mais sério e crítico. Então, algumas pessoas vão usar essa energia de Marte e Mercúrio com a oposição de Júpiter para criticar em dobro, para serem chatas. Outras pessoas vão utilizar essa energia para terem ali praticidade no dia. Né? Tem alguma questão para resolver com alguém? Marte vai trazer coragem para a gente ir lá e conversar. Tá? Mas tudo depende de como cada um vibra esses aspectos e esses signos. Domingo, dia 18 de janeiro,
A Lua já vai começar a formar conjunção com o Sol, né? Já nos abrindo para a entrada da Lua Nova, que vai acontecer por volta das 16h51, ou seja, às 4h51 da tarde. E aí a Lua também vai estar em conjunção com Mercúrio, com Vênus, com Marte. Vai estar em sexto com Saturno, trígono com Urano, sexto com Netuno, conjunção com Plutão. Todos esses aspectos aí vão trazer o quê? Renovações de si, transformações, certezas também daquilo que a gente já está se ligando há um tempo, e que agora está fazendo mais sentido. Essa lua nova ela vai acontecer no ascendente em Gêmeos, então é uma lua nova de conteúdos novos. Se a gente colocar ali no nosso dia a dia novos estudos, nova interpretação sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre as conexões, toda inovação que tiver no nosso dia a dia vai ser a nosso favor e a favor do que a gente faz, né? Porque é fácil. Por mais que seja uma lua nova em Capricórnio, estamos entrando no período de Aquário. O Sol vai entrar em Aquário no dia 19. Então, assim, Aquário exige inovação, quebra de padrões, rompimento de estruturas que já não estão ajudando em mais nada. Então, vamos nos libertar ali de questões do passado, principalmente questões tóxicas do passado, e vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu com o nosso passado. Capricórnio, ele fala do tempo, então ele fala sobre a maturidade que a gente teve e como os aprendizados que a gente teve podem nos auxiliar hoje. Então não adianta só a gente passar por uma experiência, falar que aprendeu da boca para fora, mas não colocar em prática, certo? Esses aspectos continuam durante a noite, daí a lua entra em Aquário por volta das 19h18, firmando tudo aquilo que eu falei sobre as inovações. Então as inovações que eu falo agora não estão só no campo das ideias, também nas emoções. Vamos refletir sobre que tipo de emoção já não precisa mais estar ali. Gente, eu sei que algumas pessoas gostam de colecionar memórias, conexões, mas tem algumas conexões que mais nos derrubam, memórias também, do que nos deixam motivados a seguir adiante, em frente. Então, quando eu falo inovação, tem momentos que a gente tem que ter coragem de deixar ir pessoas que já não nos agregam. Assim como memórias de coisas que só nos fazem sofrer. É um exercício diário, mas a gente tem que tentar se libertar disso. Aquário pede desapego. Então é um período em que, se a gente não tiver desapego, as informações, os pensamentos em excesso vão nos derrubar. Segunda-feira, dia 19 de janeiro, Lua vai seguir em Aquário, né? Então a Lua vai estar em conjunção com Vênus, Aquário e também está em Aquário. Esses aspectos deixam um dia bastante voltado para trocas, para reunião com parcerias, para a gente formar novas parcerias ou renovar as energias entre as relações que a gente faz parte há um tempo. Né? Isso também dependendo das parcerias, se a gente estiver num projeto com alguém, as trocas elas vão trazer ideias novas. Então, ideias novas podem surgir tanto para trabalho, quanto para amizades, quanto para família, todo tipo de conexão que a gente tem. Se as duas pessoas estão ali empenhadas, né, num assunto, numa ideia, as pessoas vão ter ideias novas perante aquilo que elas estão focando. Tá? Então, isso também ajuda nas compras, nas vendas, no geral. Aí, durante a noite, a Lua fica sem aspecto. Então, apesar de estar em Aquário, a gente vai estar mais introspectivo. Aquário já é um signo bem mais introspectivo do que sociável, né? Apesar de ser um signo que fala sobre o coletivo, né? Mas a verdade é que os signos estão aqui, principalmente quem tem Sol em Aquário. Os signos estão aqui para serem vividos. Quem tem Sol em Aquário, né? Inclusive nessa segunda-feira, por volta das 10h45 da noite, o Sol vai entrar em Aquário também. Pessoas que têm Sol em Aquário estão aqui para aprender a viver em grupo. Elas não nascem sabendo e elas têm uma grande dificuldade. Então, Aquário, ele tende a ser mais introspectivo, porque ele está analisando ali os grupos que o acolhem, com as suas diferenças,
Aquário, gente, fala sobre diferenças, né? Então, é mais sobre aqueles grupos que nos acolhem com as nossas diferenças do que aqueles grupos que nos diminuem por conta da gente ser diferente. Todo mundo tem uma diferença entre todo mundo, então não tem como a gente querer apontar o dedo para um, criticar o outro, certo? E aí é isso durante a segunda-feira, introspecção, e a gente vai estar mais abrindo nossa consciência em relação a essa questão de grupos que eu falei. Bom, estrelas, então, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Gratidão a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar curtindo, comentando e compartilhando, eu agradeço. Quem quiser fechar uma leitura de mapa astral ou de tarô comigo, pode me procurar no e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo, também no meu user do Instagram, pode me procurar lá. Quem quiser começar a estudar astrologia, mesma coisa, me procura no e-mail, no user do Instagram aqui embaixo. Ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo.